Bem-vindos ao canal La Poderosamente. O versículo de hoje, ou melhor, a nossa passagem de estudo de hoje, nos leva ao Evangelho de João, capítulo 15, dos versículos 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Irmãos e irmãs, esta é a palavra de Deus. Senhor, pedimos agora a Tua graça e a luz do Teu Espírito Santo, que a Tua sabedoria guie as nossas mentes e os nossos corações enquanto mergulhamos no estudo desta passagem. Que a Tua verdade seja revelada com profunda clareza em nosso interior, direcionando toda esta reflexão para a glória do Teu nome. Então, qual é o ensinamento central aqui? O tema que unifica essas palavras é profundamente simples e, ao mesmo tempo, é o alicerce de toda a nossa fé cristã. Cristo se apresenta como a videira verdadeira. Ele é a fonte absoluta, inesgotável de toda a vida espiritual. Em perfeita harmonia, Deus Pai é revelado como o grande agricultor, aquele que cuida atentamente da plantação. Isso estabelece uma doutrina muito clara, a nossa dependência total e a maravilhosa graça divina. Pensemos no mundo natural, a videira é a única fonte de seiva para os ramos. Sem ela, a seiva simplesmente não flui. E da mesma forma, a nossa vitalidade espiritual depende inteiramente de Cristo fluindo em nós. É impossível gerarmos verdadeira vida sozinhos, pois é apenas através dessa conexão orgânica, contínua com Ele, que recebemos o sustento necessário. O texto nos coloca diante de duas realidades espirituais bem distintas. De um lado, nós contemplamos a vida espiritual que prospera. É aquele ramo organicamente conectado a Cristo, que cumpre o seu propósito de criação e dá frutos abundantes. Mas, do outro lado, há o estado doloroso da separação espiritual, aquele ramo que seca, que murcha pela ausência de uma conexão verdadeira com a videira. Podemos notar facilmente que a intenção, o desejo profundo do agricultor é sempre a vida e a frutificação. Aquele ramo que se recusa a extrair vida da videira acaba perecendo. Isso ilustra com muita seriedade as consequências naturais e inevitáveis de um distanciamento contínuo da fonte primária da graça. E isso nos leva a contemplar a doutrina cristã da santificação, que está perfeitamente ilustrada aqui pelo ato de podar. É claro que, num primeiro momento, o processo da poda pode parecer doloroso. Quando o agricultor divino corta partes do ramo, a nossa mente humana muitas vezes interpreta isso como um castigo, mas não é. Na botânica, a poda de uma videira real pode remover até 90% do crescimento do ano anterior. Tudo isso para garantir uma colheita saudável e forte no ano seguinte. Teologicamente, essa poda é um ato de um amor profundo, imensurável. Deus remove as distrações, os hábitos prejudiciais, tudo aquilo que consome a nossa energia sem produzir vida. Ele não corta para destruir o ramo que já está dando fruto. Não, ele age para limpá-lo, tirando os excessos e permitindo que a graça flua com ainda mais intensidade. O resultado? Uma abundância espiritual plena. O foco de toda a nossa jornada repousa em um único verbo: permanecer. E essa é a essência da doutrina da união com Cristo. É tão comum vermos a vida cristã ser erroneamente reduzida a uma longa e exaustiva lista de regras religiosas, daquelas que tentamos cumprir pelo nosso próprio mérito. Porém, a verdadeira prática se resume a um chamado muito grandioso: permanecer em Jesus. É um convite sereno para abandonar o cansaço das nossas próprias obras e buscar uma vida centralizada apenas nele.
Quando a nossa atenção, o nosso amor e o nosso tempo repousam inteiramente em Cristo, a frutificação acontece de forma natural, orgânica e constante. Não se trata de um esforço humano desesperado, mas sim da consequência gloriosa de permanecermos na presença divina. A partir dessa ideia de permanecer, nós podemos extrair princípios de fé muito práticos para o nosso dia a dia. Cultivar o hábito da rendição diária, por exemplo, é absolutamente essencial. Isso significa entregar o controle, permitir que a videira sustente a vida. Além disso, buscar a glória de Deus deve direcionar as nossas ações, pois o texto garante que o Pai é glorificado quando damos muito fruto. É exatamente essa união que permite sair daquele estado de apenas sobreviver aos desafios diários para finalmente prosperar espiritualmente de forma vibrante. E esse espírito vencedor não emana de uma força de vontade terrena ou de capacidades próprias, mas sim da certeza inabalável de estarmos nutridos por Cristo, firmes e enraizados em qualquer circunstância. Para compreendermos com clareza a natureza dos frutos que a videira produz no nosso interior, nós podemos olhar para a carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Lá, a palavra de Deus descreve que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Notem que a palavra fruto se apresenta no singular. Isso revela um caráter unificado. É o próprio caráter de Cristo sendo formado gradativamente em nós. E ao permanecermos nele, essas qualidades divinas começam a florescer com uma grande naturalidade nas nossas atitudes mais simples e em todos os nossos relacionamentos, espelhando o amor de Deus para o mundo ao nosso redor. Diante dessas verdades eternas, o convite hoje é para um momento de meditação silenciosa e profunda. Refletamos juntos agora. Quais são as distrações, aquelas atitudes ou até os velhos hábitos que o agricultor divino está buscando podar nas nossas vidas hoje para que possamos dar frutos ainda mais excelentes? Não resistamos à tesoura amorosa do agricultor. A sua obra de limpeza vem sempre acompanhada de um propósito eterno. Afinal, aquilo que é cortado abre espaço vital para aquilo que deve florescer. Agradecemos a Deus pelo dom maravilhoso da vida. Que Ele receba toda a honra por cada respiração e por cada oportunidade que nos é concedida. Que Deus siga abençoando plenamente a vida e os empreendimentos de cada um e sigamos crescendo na fé, em Cristo Jesus e no estudo da Palavra de Deus. Que Deus siga abençoando enormemente a sua vida e a vida da sua família.